Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre estratégias e procedimentos para a alfabetização. Pouco a pouco, a criança começa a utilizar outras marcas, para representar. Junto ao desenho, ela incorpora, o significado e pode dizer que está escrevendo. E nesse processo, outros elementos vão aparecendo, ele citado aqui, como números, cor e letras. Então, essa criança, ela dá um salto qualitativo, certo? E segundo Oliveira, quando percebe a diferença entre escrever e desenhar, ela vai rejeitar a escrita pictográfica e vai escolher grafar letras. Nem todas as crianças passam, de forma linear por essas fases. Ou seja, se você não viu, tem um vídeo anterior que vai falar sobre as escritas e o que significa. E uma delas é a escrita pictográfica. Tá certo? Então, aqui a gente está dando, a continuidade dos estudos, então é interessante que você veja os outros vídeos para poder compreender. Então, a maioria das crianças, que está em contato desde muito cedo, com o mundo letrado, ela está sujeita a uma interação maior. Isso possibilita a elaboração de muitas percepções sobre a escrita. Ou seja, crianças que têm uma facilidade, vamos assim dizer, de conhecer, já as letras quando está num ambiente escolar, lembrando que nós estamos tratando das estratégias e procedimentos para a alfabetização. Então, existem crianças que quando elas vão, para um ambiente escolar, elas já têm uma noção de mundo dentro do seu contexto familiar, certo? Onde ela recebe essas informações das cores, das letras, dos números, claro que de uma forma aleatória, Os pais, alguém responsável por aquela criança, ou no momento de brincadeiras vai dizer, essa aqui é a cor vermelha, essa aqui é a cor azul, antes de estar no ambiente escolar. Também vai dizer, olha, aquela ali é a letra A, aquela letrinha ali é a letrinha B, e vai envolvendo a criança desde cedo, Colocam vídeos, falando com músicas sobre o alfabeto. Então, quando a criança ela chega, a criança que tem esse contexto do mundo letrado, com suas experiências antes do ambiente escolar, os professores eles já passam a perceber que aquela criança ela já tem um desenvolvimento melhor, tem mais interação, tem uma percepção maior, aprende mais fácil, mas porque ela já veio desse contexto. Porém, também existem crianças que não têm essa realidade. Vamos dizer que ela realmente é neutra, ela não tem, ou tem bem de relance, não tem com muita frequência o conhecimento, das letras, das cores, dos números. E quando chega no ambiente escolar, tem uma certa dificuldade. Por quê? É importante a participação dos pais, dos familiares nessa questão do desenvolvimento. Crianças que é difícil, mas assim, crianças estão num ambiente onde se tem música falando das letras, as cores, os números. Então, assim, existem vários recursos
antes, né, de uma criança ir para um ambiente escolar, ela já tem vários recursos disponíveis no seu dia a dia. Se coloca uma música falando sobre contar, mesmo que ela não saiba na escrita, mas ela vai memorizar da forma, né, da sua percepção, da sua interação, contar um, dois, três, quatro, vai poder, ao observar que aquela letrinha ali que foi falada repetidamente é a letrinha A, é a letrinha C. Então, existem recursos, sim, fora da sala de aula, que podem contribuir com o desenvolvimento de aprendizagem das crianças. Crianças que vão ter facilidade, desculpa, vai ter facilidade de aprender, crianças que terão um pouco de dificuldade ou muita dificuldade, mas aí vai depender de cada criança, de cada situação. Às vezes pode ser um transtorno, às vezes pode ter alguma dificuldade. Então, assim, de um modo geral, tem crianças que, ao aprender outros elementos, cores, letras, ela vai passar a deixar, né? Ela vai passar a rejeitar a escrita pictográfica, o rascunho, né, a garatuja, e vai passar a escolher realmente as letras. Imagina quando uma criança aprende a escrever o seu próprio nome. Vai entender que seu nome tem essa letra, que ela se escreve dessa forma, certo? A partir dos conhecimentos apresentados, é importante considerar que a linguagem é um marco no desenvolvimento humano e a escola deve considerar esses elementos históricos e culturais que permeiam, né, as percepções infantis sobre a escrita. Nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas, certo, em teorias, concepções, formas, né, de entender a aprendizagem, o objeto de estudo, né, o objeto de conhecimento. Contudo, é importante considerar que a compreensão sobre determinado objeto de conhecimento ele vai mudar com o passar do tempo, com o avançar dos estudos, e essas mudanças estão relacionadas a muitos fatores, seja esse fator de ordem cultural, de ordem social, de ordem econômica. E com as concepções de linguagem não foi diferente. As concepções ainda coexistem na atualidade e subsidiam a compreensão de muitos professores. Então, nas concepções de linguagem que a gente viu que muda, né, com o passar do tempo, por vários fatores, e que as concepções não é diferente e não foi diferente. Então, as concepções surgiram em períodos diferentes, distintos, mas no nosso tempo, nesse momento em que estamos tratando desse estudo, podem ser percebidas em muitas práticas e materiais didáticos. Por isso é tão importante a gente conhecer esses tipos de concepções. Então, de acordo com Geraldi, né, o Geraldi, existem 3 concepções de linguagem que a gente vai ver a seguir. E a primeira, né, concepção de linguagem é a linguagem como expressão do pensamento. Essa concepção ela é predominante, né, na tradição gramatical até meados do século XX, tá certo? Essa concepção que nós estamos vendo, ela foi muito importante, predominante, ou seja, existiam outras, mas ela foi predominante na tradição gramatical até meados do século XX. Gonçalves e Baronas, 2013, afirmam que, na concepção de linguagem como expressão do pensamento,
A língua é percebida como uma coisa que eu vou me expressar, eu vou me exteriorizar, traduzir aquilo que eu estou pensando em palavras, por meio de palavras, por meio, tá? Então, assim, o ensino deveria partir da análise das partes para compreender o todo. E quais são as características, né, dessa concepção? Regras do falar, né, e escrever bem, a lógica organizacional, língua, ela teria que ser homogênea, estática, invariável, o domínio, né, do falar bem. E tem uma frase aí muito importante, que quem não utiliza as normas, vejam, é considerado grosseiro e incapaz de aprender. Essa era, tá? A linguagem até meados do século XX. Existiam outras concepções, tá? Mas até o século XX, essa concepção de expressão do pensamento em que é exposto por meio de palavras, ela era predominante até o século XX. E aí estão essas características e essa frase que é clichê, que é importante. Quem não utiliza as normas é considerado grosseiro e incapaz de aprender. Então, gente, no próximo vídeo nós estaremos dando continuidade às outras concepções de linguagem. Então, se inscreve, deixa teu like e compartilha. Até mais.